Olá a todos e a todas, professor Cláudio Lima, professor de espanhol, professor de linguagens, né? Estamos fazendo parte aqui da maior equipe de professores para esse projeto belíssimo, o nosso famoso Resolução Comentada, tá bom? Então aqui a gente vai tecer alguns comentários em torno da resolução da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Meninos, o que nos cabe enquanto língua estrangeira, né, enquanto participação aí de uma área importantíssima dentro de um processo avaliativo como o Enem, é perceber que o tempo é o nosso maior aliado, mas que poderá ser o nosso inimigo, tá? Então é necessário que você perceba que você vai ter que desenvolver algumas manhas para que você possa responder as questões do Enem, tá bom? Então assim, o que seria interessante é você começar a resolução da prova pela questão, não pela resolução do texto, tá bom? Aqui nós vamos dividir esses blocos de aula em dois momentos. Eu vou estar respondendo com vocês em torno dessa estratégia, né? Nós começarmos pelas opções, depois nós irmos para o texto e logo em seguida, depois de vermos, né, o gabarito da questão, eu vou estar lendo com vocês na íntegra o espanhol, né, passado aí para o português, caso tenha alguma palavra que você não saiba o seu significado, né? Apenas para que você possa perceber, tá? Aproveitar aqui o momento para engrandecer também o seu vocabulário. Mas você vai ver que no primeiro momento você vai aproveitar cada vez mais, né, o tempo em torno daquilo que você vai estar procurando dentro da questão, tá bom? Então dizem os especialistas que nós deveríamos gastar em torno de 3 minutos, né? Algo um pouco mais, um pouco menos, né? Vai ter questões que você vai gastar mais minutos, né? 5 minutos, por conta justamente do nível, né? Da dificuldade ou da facilidade, tá bom? Então, assim, o que nos faz estar presente aqui é o fato de nós estarmos dentro da competência de número 2, tá? E na competência de número 2, nós vamos ter aqui a habilidade H5, a habilidade H6, a habilidade H7, a habilidade H8. Professor, por que nós estamos vendo aqui essas habilidades? É para a gente desenhar mais ou menos o que vocês vão estar, né, encontrando dentro da prova, ou seja, nós estamos aqui desenhando o esqueleto da prova. Então, na habilidade 5, ele quer que você tenha vocabulário, por isso que nós vamos estar em cada bloco mostrando aqui para vocês o significado, né, de muitas palavras. Muitas dessas palavras são palavras do dia a dia, tá? Outras palavras são palavras criadas, né, os famosos neologismos. E também nós vamos ter as expressões, né, as expressões idiomáticas. Então, tudo isso aqui está presente, está dentro da habilidade número 5. A habilidade de número 6 requer aqui a utilização desse ponto importante, né? Os famosos fatos, né, das atualidades, né? Então é necessário que vocês estejam bastante atualizados em torno do que esteja se passando pelo mundo afora. Lembrando que as atualidades não é só aquilo que passa na semana que antecede o Enem nos jornais, tá bom? É tudo aquilo que vai influenciar de uma maneira direta ou indireta, né, o nosso cotidiano. A habilidade de número 7 diz respeito à parte de gramática, tá? Ou seja, as questões do Enem, elas são questões elaboradas para que você possa buscar, né, o sentido do texto, né, a interpretação do texto, e em alguns momentos, né, pontuais você vai ver aí algum aspecto gramatical que possa te favorecer, que possa te ajudar, beleza? E a parte de habilidade 8, nós vamos estar dentro da cultura, tá? Então, nunca nós tivemos, né, um processo avaliativo tão adentrado, né, na cultura, né? A cultura faz muito presente em torno dos textos que nós vamos estar observando aqui no Enem, tá bom? Então, assim, esse é o nosso esqueleto, é assim que a gente tem que atacar, né, o Enem na hora lá da nossa execução, beleza? Então, vamos aqui responder a primeira questão. A primeira questão traz aqui um texto, como vocês podem perceber, um texto relativamente grande, né? E como nós estamos numa sociedade que tem o hábito de não ler, né? Aí a gente acaba achando, poxa, muita coisa para ser lida, etc, coisa e tal. Então, o que é que você faz?
você vai lá na questão, tá? E aí na questão você sabe mais ou menos, né, o que o texto vai abordar. E aí você fecha mais o assunto, tá? Então aqui na questão ele tem esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Frederico Garcia Lorca. Então você já sabe que é um texto falando sobre esse famoso poeta, né, espanhol. Esse poeta espanhol fez parte aí da geração de 27. Ele é um andaluz, tá? Morreu em 1936, assassinado, né, por questões aí da ligação dele com a política e também pelas suas opiniões sexuais, tá? O que não vem ao caso, né? Mas para que você possa perceber o quanto a sua obra causou um certo choque, né, dentro das pessoas da sua época, e isso fez com que ele sofresse uma certa perseguição. Pois está aqui, o item A, ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas, vamos ver se isso está presente no texto. B, divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado. Item C, salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Então você vê que a palavra entrevistado aqui está aparecendo muito, né? Ó. Então você já fica de orelha em pé, né? D, mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado. E o item E, criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana, né? Então aqui a palavra entrevistado apareceu em todos os itens, isso quer dizer que vai ter algo em cima do entrevistado. Então tá aqui, ó. Se reunieron en un volumen todas as entrevistas dadas por el poeta e dramaturgo Frederico García Lorca. Concedió em 133 entrevistas, né? Então foram reunidas aí todas essas compilações aí das entrevistas que o Frederico García Lorca deu, né? E aí em torno de 133 entrevistas. Leyéndolas, se sabrá que estava por detrás da poética do escritor andaluz. Lendo essas entrevistas, você pode perceber o que é que estava por trás, né, da visão poética do escritor. Sobre sua obra, declarou em uma delas: não he sido nunca poeta de minoria, nunca fui um poeta de minoria. Minoria em que sentido? Ele vai dizer agora, ó. He tratado de poner en mis poemas lo de todos los tiempos, lo permanente, lo humano, tá? Ou seja, ele colocou nos seus poemas tudo aquilo referente ao lado do ser humano, tá bom? Ou seja, as coisas que realmente vão existir, as coisas que são permanentes, tá? Aqui um aspecto gramatical bastante importante, o uso do artigo lo, tá bom? Ou seja, a mim me ataca lo humano, ou seja, a mim, né, acaba sendo atingido aquilo que está referente ao ser humano. É o elemento fundamental em toda a obra de arte, tá? Então até aí você já consegue perceber, ó, ele não está ressaltando as questões místicas, né? Também não está divulgando comoção das elites, beleza? Ele está salientando o compromisso do entrevistado com as questões sociais, porque são as questões voltadas ao ser humano, tá? Então a resposta que nós vamos ter aqui é o item C de casa. Percebem que você conseguiu responder essa questão sem necessariamente ler todo o texto, né? Você chegou aí até mais ou menos a metade, né? E como eu prometi antes, eu vou estar lendo com vocês aí o restante em português para que vocês possam perceber, né, como é que a coisa acaba funcionando, tá? A priori, esse lo, meninos, é um artigo, tá? E é necessário que vocês saibam disso. Ele é utilizado em situações neutras, tá? Ou seja, situações que são ditas como abstratas, ok? Como assim, professor? Não que no português nós não tenhamos, né, situações como esta, tá? Mas o que acaba acontecendo é que o lo, ele vai servir justamente para simbolizar linhas de raciocínio, né, linhas de pensamento, por conta, né, de fazer esse resgate, né, tirando esse sombreamento abstrato e neutro que nós vamos ter em torno dessas ideias, tá? Então, o que é que vai acontecer? Você acaba percebendo que o lo vai aparecer em situações como essa. Por exemplo, no português você diz o melhor jogador, você tanto vai ter um gênero, como também você vai ter um plural, né? O melhor jogador, o gênero atribuído é o masculino, os melhores jogadores seriam um plural de um melhor jogador. Então você vê que essa frase ela não está
presente dentro de uma situação neutra, tá bom? Já quando você diz o melhor da vida é viajar, você nem vai ter gênero para essa frase, né? O melhor da vida é viajar tanto para homens como também para mulheres, como também você não pode colocar essa frase no plural, né? Você não pode dizer os melhores das vidas são viajarem, né? Então, por conta disso, você pode rotular essa frase como sendo uma frase neutra. Trazendo essa frase para o espanhol, você vai ter que utilizar o artigo neutro lo. Então, se você quiser dizer no espanhol, o melhor da vida é viajar, você dirá lo mejor de la vida es viajar. Portanto, é aí onde vai aparecer justamente o nosso artigo neutro lo, que está sendo colocado aqui, né, mostrando aí a tendência da obra do Garcia Lorca, beleza? E aí, continuando, ó, em outra dijo, ou seja, em uma outra entrevista ele disse, o verbo irregular decir, hoje não interessa mais que uma problemática, lo social, ó, o social aqui de novo, né? Hoje não interessa mais do que uma problemática que é justamente as coisas pertinentes à sociedade. A obra que não siga essa direção, a obra que não estiver nessa direção, está condenada ao fracasso, ninguém vai ler, aunque também é necessário que você saiba o significado desta palavrinha, tá bom? Habilidade 5 que a gente colocou ali anteriormente, né? Então, aunque é o nosso famoso ainda que, o mesmo que, ou seja, uma conjunção concessiva. Portanto, ainda que seja muito boa a obra, que não tiver, né, com esse aspecto voltado aí para o social, vai acabar justamente, né, fadada ao fracasso, tá? Tem como só a gente voltar essa partezinha que você escreveu? E apertei aí o negócio, né? Não, porque foi em cima do intérprete. Ah, tá, desculpa. Só essa parte? É, eu só apaguei por gentileza. Ah, tá. Bom dia. Deixa eu só retomar aqui. Mas ainda tem uma pontinha aqui, ó. Você tem só um pontinho, professor, ali, ó. Ah, tá. Não. Saiu? Então, Saiu. aí você Ok. tinha escrito agora essa palavra, né? Isso, aí eu escrevo mais pra cá, né? Ainda tem. Isso. Volta pra cá, Uhum. Aunque. aí você pode seguir, pode continuar. Aí eu escrevo do outro lado, né? Certo, ok. Então vamos lá. Quando quiser. Então nós temos aí a palavra aunque, tá? Essa palavra aunque é importante que você saiba o seu significado, tá? O significado dessa palavra vai gerar no português essa expressão, né? O famoso ainda que, ou seja, nós estamos aí diante de uma conjunção concessiva, é o mesmo que, o ainda que, né? Então a obra que não estiver dentro dessa perspectiva do social, mesmo que ela seja boa, ela vai estar fadada aí ao fracasso, tá bom? Na sua última entrevista, de junho de 1936, o ano aí da sua morte, Lorca se mostra profético, né? Ou seja, ele vai dizer aí algo que poderá, né, ter acontecido. Então, no caso, ni el poeta ni nadie tiene la clave e el secreto del mundo, ou seja, nem o poeta nem ninguém. A palavra nada aí não quer dizer nada, nada quer dizer ninguém. Tem a chave e o segredo do mundo, ou seja, ninguém vai saber exatamente o que vai acontecer ou deixar de acontecer, né? Quero ser bueno, sé que a poesia eleva e creio firmemente que se há mais allá, tendré la agradável surpresa de encontrar-me com ele. Ou seja, sei que a poesia eleva e acho firmemente, tenho a certeza, tenho plena convicção, que se houver mais além, terei a agradável surpresa de me encontrar com ele. Ou seja, se tiver alguma arte ou algum momento, alguma peça humana que faça você estar diante dessa firmeza, né, diante dessa elevância, ele vai estar querendo justamente se encontrar com ela, tá? Por quê? Porque até então, né, a poesia vai ser o único recurso para chegar a esse nirvana, pelos olhos dele, né? Então nós temos aqui o pero, né? O pero com R é o porém, é o mas, é o entretanto, né? Então por conta disso o porém vai ser utilizado aqui como uma conjunção adversativa, né? Porém, né, mas a dor do homem e a injustiça constante que emana del mundo, que sai do mundo, e meu próprio corpo e meu próprio pensamento
e o meu próprio corpo e o meu próprio pensamento me evitam trasladar minha casa a las estrellas, ou seja, me evitam fazer com que eu saia da minha casa, tá, até as estrelas, tá bom? Então você vê aí a preocupação bastante frequente do Frederico Garcia Lorca, né, em torno da sua percepção nas questões sociais. No item dele diz que o texto tem como autoridade mostrar, né, a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado, isso nós não vimos. O item é criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana, ele não faz críticas, né? Ele faz aí uma defesa. Então, nós vamos ter como resposta o nosso item C, aonde se salienta o compromisso do Garcia Lorca com as questões sociais, tá bom? Um forte abraço e nós vamos aí para o nosso próximo bloco. Até lá!